E vamos entrar agora em exercícios. Galera, exercícios é fundamental, vocês sabem disso. Para ser aprovado, precisamos fazer muitos exercícios. Então se liga que a gente trouxe exercícios aqui sensacionais para vocês. Vamos lá, questão número 1. Jorge pretendia matar a sua irmã, Ana, para passar a ser o único beneficiário da herança que ambos receberiam. Então Jorge foi matar a irmã para ficar com a herança. No dia do crime, Jorge fica à espreita enquanto Ana sai da garagem em seu carro. Ocorre que, naquele dia, não era Ana que estava ao volante, como ocorria diariamente, mas sim seu namorado. Ana se encontrava no banco do carona. Jorge sabia que sua irmã sempre dirigia seu próprio carro e assim tinha certeza de que estaria mirando a arma na direção de Ana, ainda que não conseguisse enxergar o interior do veículo devido aos vidros escuros. Jorge atira no veículo, mas o projétil atinge o namorado de Ana, que vem a falecer. É correto afirmar que Jorge praticou... Vamos lá, galera, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma... Eita, apertei aqui, ó. Vamos pegar essa tela em branco. Olha só, tinha o veículo aqui, tá bom? A frente aqui, tô fazendo a frente do veículo, bonito assim mesmo. Professor, isso aí é um veículo? É. Tô fazendo aqui a frente do veículo. Dentro do veículo tinha a Ana e tinha o namorado da Ana. Ó, essa daqui é a Ana, tá bom? E esse aqui, o namorado. O Jorge, ele tava aqui fora, ó, à espreita, tá bom? Com uma arma de fogo aqui na mão, que ele queria matar a sua irmã, ele queria matar a Ana. Esse vidro aqui, vamos dizer que é aquele vidro que tem película, né? Que ele não conseguia ver quem estava dentro, mas ele sempre viu, ele sempre soube que Ana, a sua irmã, é quem estava aqui. Isso aqui é um volante, tá, gente? Era a Ana que estava aqui no banco do motorista. Ele falou, se eu atirar no motorista, eu mato a minha irmã, eu mato a Ana. Então ele falou, vou atirar aqui para matá-la. A intenção de Jorge era matar Ana. Quem que ele acaba matando? Ele acaba matando o namorado de Ana. Pessoal, vamos lá. Vocês conhecem o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que vai falar de erro sobre a pessoa. No caso, Jorge supôs que quem estava no banco do motorista era sua irmã e não o namorado dela. Houve erro sobre a pessoa? Houve erro sobre a pessoa. Quando há erro sobre a pessoa, qual que é a consequência jurídica que o artigo 20, parágrafo 3º diz pra gente? Olha, se há erro sobre a pessoa, levar-se-á em conta as características da vítima que o agente queria atingir e não da vítima que veio a morrer. Por isso que a doutrina chama o seguinte, o namorado nesse caso aqui, ele vai ser, olha na tela, vai ser a vítima real, porque ele é que realmente morreu, e a Ana será a vítima virtual. O artigo 20, parágrafo 3º, vai dizer que, em que pese a vítima real vir a morrer, nós levaremos em conta quem Jorge realmente queria atingir. Nós vamos levar em conta como se ele tivesse matado a vítima virtual, como se ele tivesse matado a própria Ana, tá bom? Então, olha só, vamos pegar aqui a questão. É correto afirmar que Jorge praticou crime de tentativa de homicídio doloso qualificado contra Ana e de homicídio culposo contra o namorado de Ana? Não, errado, não houve dois resultados. Ele matou somente uma pessoa, ele matou somente o namorado de Ana querendo matar a Ana. Deixa eu voltar mais uma aqui, o gabarito apareceu de novo. Olha aqui, então essa letra A está errada, tá bom? Porque ele não pratica dois delitos, ele praticou somente um homicídio do namorado de Ana, mas a gente leva em consideração como se tivesse praticado contra a própria Ana. Letra B, apenas um crime de homicídio doloso qualificado, mas não incidirá na hipótese a circunstância agravante em razão de ser Ana sua irmã, uma vez que o namorado desta última quem veio a falecer. Errado. A gente leva em consideração as características da vítima virtual. A gente vai levar em consideração como se Jorge tivesse matado a própria Ana. Então essa questão está errada. Letra C, o crime de tentativa de homicídio doloso qualificado contra Ana e de homicídio qualificado contra o namorado de Ana. Errado de novo, não foram dois resultados, foi somente um. Letra D, apenas um crime de homicídio doloso qualificado. E a pena a ser aplicada ainda será agravada pelo fato de Ana ser sua irmã.
Tá errado ou certo, pessoal, isso daqui? Vocês já viram ali, que eu sei que vocês são espertos, vocês viram o gabarito. O gabarito, de fato, é a letra D. Mas eu vou chamar a atenção para vocês aqui num ponto. A letra E está errada também, porque não houve um homicídio culposo, foi um homicídio doloso que foi praticado contra o namorado de Ana, mas que será levado em consideração aí as características da própria Ana. Por que eu quero chamar a atenção em relação a essa letra D? Olha aqui em cima, quando que essa prova foi realizada? Em 2014. Eu te pergunto, o crime de feminicídio surgiu em que ano? Vocês lembram? No ano de 2015, foi a Lei 13.104 de 2015, que trouxe pra gente o crime de feminicídio. Violência doméstica ou familiar, há o crime de feminicídio, parágrafo 2º-A, em razão de violência doméstica ou familiar, ou por razões de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Pessoal, irmão com irmã tem relação familiar? A gente pode incidir aí a violência doméstica ou familiar? Claro que pode. Então, Jorge praticou o crime de feminicídio, tá bom? É um homicídio doloso qualificado? É, então isso aqui até que tá certo. Ele praticou o crime de feminicídio, tá bom? É essa observação que eu quero fazer para vocês. E a pena a ser aplicada ainda será agravada pelo fato de Ana ser sua irmã. Nesse caso não será mais agravada, mas na época era, tá bom? Porque lá no artigo 61 nós temos as agravantes genéricas e existe a hipótese, inciso 2º, letra E, quando o crime é praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Beleza, pessoal? Galera, então o nosso gabarito é letra D, mas não acabou ainda não, vem aqui comigo. O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa questão? Professor, você trouxe uma questão desatualizada. Não trouxe não. Eu trouxe uma questão que era exatamente para chamar a atenção de vocês em relação a essas diferenças. Olha o que eu tô te mostrando. Jorge vai responder por feminicídio em que pese ter matado um homem. Professor, isso daí pode? Pode, em duas situações. No erro sobre a pessoa, que é o caso que aconteceu aqui, ele vai responder por feminicídio tendo matado um homem, tendo matado o namorado da sua irmã. Por quê? Porque a gente leva em consideração as condições, as qualidades da irmã dele, de quem ele queria matar, que é a vítima virtual, e não da vítima real que efetivamente morreu. Então, uma hipótese que a gente pode ter aí um feminicídio de um homem é quando há o erro sobre a pessoa. Professor, tem outra? Tem. Vamos passar aqui na tela de novo. Essa daqui que eu trouxe para vocês é o erro sobre a pessoa. Existe outra hipótese. Imagina que o agente está aqui, ele é homem, ele tem a intenção de matar esta moça que está aqui. Na verdade, eles são casados, tá bom? Eles são casados. E ele quer matá-la. Ele pega um revólver, esse daqui é o meu revólver, ele efetua um disparo contra a sua esposa, entretanto, atrás da sua esposa tinha um outro cara. Ele erra o disparo contra a sua esposa e vem a atingir esse cidadão aqui. Veja, isso é erro sobre a pessoa, professor? Claro que não. Erro sobre a pessoa é quando ele acredita que ele está matando a pessoa certa. Neste caso aqui, ele queria matar a sua esposa, mas ele errou a execução. Ele errou o tiro veio aqui e atingiu esse cara. E aí, galera, ele é homem. Nesse caso do erro da execução, nós temos o artigo 73 do Código Penal. Erro na execução. Também chamado de aberratio ictus. Beleza? Professor, como é que se resolve o aberratio ictus? Se resolve da mesma maneira que o artigo 20, parágrafo 3º. Então, lá no artigo 73, vocês vão ver, dizendo que levar-se-á em conta, as consequências serão as mesmas do artigo 20, parágrafo 3º. A gente leva em consideração a vítima que ele queria matar, a vítima virtual. E a gente não leva em consideração as características da vítima real. Então ele matou um homem? Matou, mas ele queria praticar um feminicídio. Ele vai responder, nesse caso, por feminicídio. Beleza, pessoal? Galera, isso daqui é importantíssimo. Tudo dando errado aqui, agora caiu. Galera, é importantíssimo, tá bom? Importantíssimo. Essa diferença entre erro sobre a pessoa e o erro na execução. São duas coisas diferentes. A consequência é a mesma? É.
mas são duas coisas diferentes. Professor, podemos ter um feminicídio de um homem? Somente no erro sobre a pessoa, somente no erro sobre a execução. São essas duas hipóteses. Fechou? E essa aqui era a questão que trazia isso, e por isso que eu falei, cara, eu tenho que levar essa questão é boa demais pra gente tratar desses pontos. Vamos nessa, meus amigos? Questão número 2. Considere as hipóteses. O agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, tá bom? Aí tem aqui as hipóteses, calma aí. O que a questão quer? De acordo com o Código Penal Brasileiro, é qualificado o homicídio culposo nas hipóteses tais. Tá bom, então ele está querendo saber em que hipóteses o homicídio culposo é qualificado. Galera, aqui já está tudo errado. Olha só, a gente não está falando de banca pequena não, a gente está falando da FCC. Eu te pergunto, existe qualificadora de homicídio culposo? Não, não existe, não existe, não existe. A banca anulou essa questão? Não, a banca não anulou. Mas o que ela quer saber, deixa eu parar aqui de rabiscar tudo, ela quer saber, na verdade, quando vai haver uma majorante do homicídio culposo. Cuidado, é isso mesmo. Tá vendo como você sabe mais do que o examinador? Eu te garanto, você sabe mais do que o examinador. E a gente tem que lidar com isso na hora da prova. Ele falou aqui de qualificadora de homicídio culposo, galera. Não tem. A gente tem que falar aqui somente em majorante do homicídio culposo. Mas tudo bem, deixa quieto. Vamos entender aqui então, é a majorante do homicídio culposo que ele quer. Em que hipóteses? Olha só, aí na tela. Inciso 1º. O agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Essa é uma majorante? Lembra lá do parágrafo 4º? É no parágrafo 4º que a gente vai ter as majorantes do homicídio culposo, artigo 121. O agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. É ou não é? É uma majorante, sem dúvida. Inciso 2º. O delito é resultado da inobservância de regra técnica de profissão. Certo ou errado? Certo, também vai ser uma majorante. Vai aumentar aí um terço a pena. Lembrando sempre que inobservância de regra técnica de profissão, como eu já falei com vocês, é diferente da imperícia. Tá bom? Número 3. O crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Existe essa majorante? Existe. Mas ela é uma majorante do homicídio culposo? Não. Ela é uma majorante do homicídio doloso. Também está prevista no parágrafo 4º? Tá. Lembra que eu falei para vocês que no parágrafo 4º a gente tem causas de aumento de pena tanto do homicídio doloso quanto do homicídio culposo? Neste caso aqui é a majorante do homicídio doloso. Então, deixa eu botar aqui um xizinho, porque a número 3 não é uma majorante do homicídio culposo, que é o que a questão quer. Número 4, o agente foge para evitar prisão em flagrante. Lembra que eu falei para vocês que tem uma polêmica aqui, que tem uma parte da doutrina que não leva em consideração, que acha errado, inconstitucional haver essa previsão, essa majorante? Mas o que eu disse? Na prova objetiva, ela existe ou não existe? Ela existe. Então você vai levar ela em consideração. Existe essa previsão lá no parágrafo 4º do artigo 121. E número 5, o agente encontrava-se em estado de embriaguez pré-ordenada. Existe essa majorante no homicídio culposo? Não, galera, não existe, tá bom? E nem existe também no homicídio doloso. A embriaguez, ela não vai ser uma majorante, não. Ela pode ser considerada, se ela for pré-ordenada, aí ela pode ser até uma agravante lá do artigo 61. Tá bom? Lembrando sempre que a embriaguez pré-ordenada, voluntária, elas não excluem a punibilidade, tá bom? Vou nem botar aí não, mas ela não exclui a punibilidade, só para vocês lembrarem disso daí. Muito bem, portanto, 1, 2 e 4 são majorantes do homicídio culposo. Qual que é o nosso gabarito? Letra B de bola. É isso mesmo? Isso aí. Beleza. Número 3. Em relação aos crimes... Calma aí, vem comigo antes aqui. Olha só, a gente viu que essa questão 2 ela era bem decoreba, né? Você tinha que saber as causas de aumento de pena lá do parágrafo 4º do artigo 121. Galera, tem que saber, paciência. Tem algumas coisas que vai muito pelo conhecimento, outras coisas que vai pela leitura repetitiva da lei. Por isso que a gente sempre fala, olha, estudem a letra seca da lei, porque você conseguiria matar essa questão anterior facilmente pela leitura seca da lei, beleza? Questão número 3 do CESP. Em relação aos crimes contra a pessoa e a imputabilidade penal, assinale a opção correta. Letra A. Situação hipotética. João, em estado de embriaguez voluntária, motivado por ciúme de sua ex-mulher, matou Paulo. Assertiva. Nessa situação, o fato de João estar embriagado afasta o reconhecimento da motivação fútil, haja vista que a embriaguez reduziu a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. A gente até falou sobre isso na questão passada. Não exclui a imputabilidade penal, pessoal, a embriaguez, tá bom? E também não vai excluir aqui a motivação fútil, não. É normal, ele responde normalmente aí
quando há embriaguez voluntária ou culposa, tá bom? Então, questão errada. Letra B. Comete o crime de infanticídio a gestante que, não estando sob a influência do estado puerperal, mata o nascituro. Galera, ela pode ser gestante, pode ser o que quiser. Primeiro que se ela for gestante é aborto, né? Mas se não está sob a influência do estado puerperal, não vai ter crime de infanticídio, tá bom? É isso daqui que vocês têm que lembrar. Ah, a pessoa matou o filho 2 semanas depois, sob o efeito do estado puerperal. Opa, aí você vai falar, não, então teve infanticídio, tá bom? Então, essa é a palavrinha-chave. Efeito do estado puerperal tem infanticídio. Então, aqui, errado, porque ela não estava sob efeito do estado puerperal e estava gestante ainda, né? Não tinha iniciado o parto. Letra C. O perdão judicial será concedido ao autor que tenha cometido crime de homicídio doloso, já que já está errado, né? Perdão judicial se aplica somente ao homicídio culposo. Não existe perdão judicial para o homicídio doloso. Então, errada. Letra D. De acordo com o Código Penal, no crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Galera, certo ou errado? Lembra que eu falei com vocês, lá no parágrafo 7º, nós temos as hipóteses de aumento de pena do feminicídio. Uma delas é exatamente quando o crime é praticado na presença de descendente ou ascendente da vítima. Nosso gabarito é a letra D. Um detalhe importante, a lei mudou, essa prova aqui foi em 2016. Agora, em 2018, a lei diz o seguinte, o parágrafo 7º, né, vai ter esse aumento de pena quando o crime for praticado na presença física ou virtual. Tá bom? Isso torna a questão errada? Claro que não. Na presença, ela só não completou aí, físico ou virtual, mas lembrando que agora é admitida tanto a presença física quanto a presença virtual de descendente ou ascendente da vítima. Letra E, a qualificadora de feminicídio no crime de homicídio fica caracterizada se o delito for praticado contra a mulher por razões de sua convicção religiosa? Claro que não. Feminicídio é quando há o homicídio de uma mulher em razão das suas condições de sexo feminino. E o que é considerado sexo feminino? Violência doméstica ou familiar, parágrafo 2º-A do artigo 121. Ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Fechou? Letra D, portanto, tá aí, é o nosso gabarito. Número 4. Julgue o item subsequente a respeito dos crimes militares, dos delitos em espécie previstos na parte especial do Código Penal. Se um fanático religioso conclamar em TV aberta que todos os espectadores cometam suicídio para salvar-se do juízo final. E se, estimuladas pelo entusiasmo do orador, várias pessoas cometerem suicídio, ter-se-á nessa hipótese a tipificação da prática pelo fanático orador do crime de induzimento ou instigação ao suicídio. Essa vocês sabem, certo ou errado, galera? Essa questão está absolutamente errada, porque o crime de induzimento ou instigação ao suicídio deve ser praticado contra uma pessoa determinada, uma pessoa específica e não de forma genérica. Portanto, nosso gabarito aí, errada, questão tranquila para a gente fazer. 5. Em conversa reservada, José expõe a João o desejo de acabar com a própria vida, né? Então José fala, olha, João, eu quero me matar. No que recebe o apoio e o incentivo de João à empreitada. Pessoal, se houve esse apoio e incentivo, ele induziu, instigou ou prestou auxílio? Ele instigou. Aqui vai ser na modalidade instigar, porque induzir é você criar a ideia na cabeça da pessoa. Aqui não, ele só instigou. Faz isso mesmo, cara, é isso mesmo, se mata. Posteriormente, José tenta se suicidar, mas é socorrido por sua mãe e sobrevive com lesões corporais leves. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Letra A. João responderá por lesões corporais leves? O João praticou lesão corporal contra o José? Claro que não. É errado. João responderá por tentativa de instigação ao suicídio. Lembra que eu falei com vocês? A maioria da doutrina considera que não existe tentativa de instigação ao suicídio. Letra C, ou de induzimento, qualquer que seja a modalidade aí do artigo 122. Letra C, João responderá por tentativa de homicídio. Ele praticou um homicídio? Ele tentou praticar um homicídio contra José? Claro que não. Letra D, João responderá por instigação a suicídio. Opa! O que eu falei para vocês? Instigação. Legal, professor. Então é a letra D do nosso gabarito? Não. Por quê? Porque da instigação ao suicídio que João praticou contra José, gerou somente lesões corporais leves. O que a lei fala pra gente, pessoal? Só vai ser punido o crime de induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio se gerar na vítima lesões corporais graves
ou se a vítima vier a efetivamente morrer. Se a vítima não tentar praticar o suicídio, mesmo tendo sido induzido, instigado ou auxiliado ao suicídio, e se gerar lesões corporais leves a si própria, o agente não responde. Não há previsão na sua punibilidade. Não será punida essa ação. Beleza? É uma situação atípica. Então ele não vai responder por instigação ao suicídio. João não responderá por crime, por ser o fato atípico. Galera, eu não falei que isso aqui é o que é cobrado? É isso aqui. Não tem dificuldade. Nossa, professor, é uma prova de juiz, não interessa. A questão é essa, é simples, é fácil. A gente viu. Só vai ser punido pelo induzimento, instigação, auxílio ao suicídio se a vítima que pratique o suicídio tenha ao menos lesões corporais graves, que podem ser lesões corporais graves ou gravíssimas, ou se o suicídio efetivamente vier a se consumar. Se tiver lesões corporais leves ou a vítima nunca tentar praticar o suicídio, acabou. Não há que se falar em crime. Tranquilo? Muito bem. Número 6. A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Thelma, sabendo que sua genitora, Júlia, apresentava sérios problemas mentais que retiravam dela a capacidade de discernimento e com o intuito de receber a herança decorrente de sua morte, induziu-a a cometer suicídio. Opa. Olha só o intuito de receber a herança, olha o motivo egoístico aqui. Beleza. Em decorrência da conduta de sua filha, Júlia cortou os próprios pulsos, mas apesar das lesões corporais graves sofridas, ela não faleceu. Nossa, professora, então aqui se é lesão corporal grave, até poderia haver um induzimento ao suicídio, né? Tem essa previsão lá no artigo 122 mesmo, pessoal. Mas ela não faleceu, ok. Assertiva. Nessa situação, Thelma cometeu o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio na forma consumada. Olha só. Professor, tá errada porque não foi consumada, porque ela teve lesões corporais graves. Aí você que tá errado. O fato de haver lesões corporais graves, consumou-se sim o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Porque a vítima é uma das hipóteses que está lá no artigo 122, tá bom? Então, o que tá errado não é isso daqui não. A questão tá errada, galera? Tá errada sim. Mas olha onde é que está o erro. Olha onde que está o erro. Thelma, a Júlia, quer dizer, ela tinha problemas mentais que retiravam dela a capacidade de discernimento. Bem comigo. Eu não falei para vocês que quando a vítima tem a capacidade de discernimento diminuída, aí a pena é em dobro. É o que está lá no artigo 122. Nesse caso aqui, a capacidade de discernimento da Júlia não era diminuída. Não existia. Ela era totalmente vulnerável. Se nós estamos falando de uma pessoa vulnerável que não tem qualquer capacidade de discernimento, você chega numa criança de 2 anos de idade e fala, anda por ali e cai no precipício. Você chega a uma pessoa que tem uma debilidade mental absoluta, que no caso aqui era a Júlia. Olha, Júlia, caminha ali no precipício para você voar, e ela cai. Isso você induziu ao suicídio? Não. Isso é homicídio, tá bom? Então, o erro da questão, e sim, a questão está errada, é porque a questão vai fazer a gente levar a crer tudo aqui para o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Na verdade, será uma tentativa de homicídio, tá bom? Porque acabou que a Júlia não veio a morrer, mas Thelma praticou uma tentativa de homicídio. Fechou? Vamos lá. 7. Getúlio, a fim de auferir o seguro de vida do qual era beneficiário, induziu Maria a cometer suicídio. Ok. E ainda emprestou-lhe um revólver para que consumasse o crime. Então ele induziu Maria a praticar o suicídio e emprestou-lhe um revólver para que consumasse o crime. Maria efetuou um disparo com a arma de fogo emprestada na região abdominal, mas não faleceu, tendo sofrido lesão corporal de natureza grave. Em relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. Letra A. Como o suicídio não se consumou, a conduta praticada por Getúlio é considerada atípica. Errado. Não se consumou o delito, mas houve uma lesão corporal de natureza grave, que é uma das hipóteses lá que vai incidir pena, sim, no crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Letra B. Apesar de a conduta praticada por Getúlio ser típica, pois configura induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, ele é isento de pena, porque Maria não faleceu. Errado. Né? Basicamente, as duas questões aqui falam basicamente a mesma coisa. Letra C. Getúlio deve responder por crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio por uma única vez,
com pena duplicada pela prática do crime por motivo egoístico. E aí, galera, será que é isso? É isso aí. É isso aí. Olha só, lembra que eu falei para vocês que o crime de induzimento, instigação, auxílio e suicídio é um tipo misto alternativo, é um tipo penal misto alternativo? Ainda que o agente venha a praticar dois verbos núcleo do tipo penal, ele responde somente por um delito. No caso aqui, ele induziu e ele também auxiliou a prática do suicídio, que no caso acabou gerando uma lesão corporal grave. Ele responde somente por uma vez o crime de induzimento e instigação ao suicídio, auxílio ao suicídio, beleza? E a pena será duplicada em razão do motivo egoístico, porque ele queria ficar, era com a herança, né? Ele queria o seguro de vida, pode ir na tela aí, ele queria aqui, ó, o seguro de vida da Maria, beleza? Nosso gabarito é, portanto, a letra C. Rapidamente, letra D, Getúlio deve responder por crime de lesão corporal grave? Claro que não. Ele não lesionou ela que fez a autolesão por meio da participação em suicídio. Letra E. Por ter induzido e auxiliado Maria a praticar suicídio, Getúlio deve responder por crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio por 2 vezes em continuidade delitiva com pena duplicada, que já está errado, né? Ele não vai responder por 2 vezes, mais uma vez. Era contraponto aqui ao nosso gabarito. Induzimento, instigação, auxílio a suicídio, pessoal. É um tipo penal misto alternativo. Você praticou 2 condutas no mesmo contexto fático, contra a mesma vítima, você responde somente por uma vez, tá bom? Tranquilo? Só um cuidado, só uma observação que me veio aqui agora na cabeça. Eu pratico o induzimento ao suicídio contra uma vítima. Ela tenta praticar o suicídio, gera lesão corporal grave. Eu respondo por esse delito. Dali a 2 meses, essa mesma vítima, agora que já está com essa ideia na cabeça, eu instigo ela a praticar o suicídio. E ela vem e consegue consumar esse suicídio, tá bom? Porque eu a instiguei. Veja, eu vou responder pela participação em suicídio uma vez, em razão das lesões corporais graves sofridas, e eu vou responder depois em razão do suicídio que efetivamente se consumou. Professor, e mesmo que não tivesse efetivamente consumado ainda, vamos supor que novamente gerou uma lesão corporal grave na vítima, tá bom? Há 1 mês atrás, agora 1 mês depois, 2 meses depois. Veja, foi contra a mesma vítima? Foi. Eu respondo por um só delito? Claro que não. Concurso material aqui. Por quê? Porque essas situações se deram em contextos fáticos distintos, tá bom? Só pra gente ficar atento nisso daí. Portanto, nosso gabarito aqui é a letra C na questão 7. Muito bem. Questão 8. Julgue os itens a seguir acerca de crimes contra a administração pública, crimes hediondos e crimes contra a pessoa. Considere que uma mulher, logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, estrangule seu próprio filho e acredite tê-lo matado. Ok, bom. Entretanto, o laudo pericial constatou que, antes da ação da mãe, a criança já estava morta em decorrência de parada cardíaca. Nessa situação, a mãe responderá pelo crime de homicídio, com a atenuante de ter agido sob a influência do estado puerperal. Pessoal, essa questão aqui é fraca, né? Uma questão fraca. Por quê? O que o CESP tinha que ter feito é falar do seguinte: a mãe responderá pelo crime de infanticídio. Aí, se falasse isso, poderia até ter algumas pessoas que viessem a errar, né? Mas ninguém errou. Todo mundo acertou essa questão está errada. Por quê? Porque a partir do momento que ela pratica uma ação de estrangulamento contra o seu próprio filho, mas a criança já está morta, ela não responde por crime algum. Ela não responde sequer pela tentativa. Por que não, professor? Vocês sabem, por causa do artigo 17 do Código Penal, crime impossível. Haverá a absoluta impropriedade do objeto se eu tento praticar um homicídio contra alguém que já está morto. Se eu tento praticar um infanticídio contra uma pessoa que já está morta. Então, não há que se falar em delito. A mãe aqui não praticou crime algum. Tampouco homicídio, tampouco infanticídio, em razão do artigo 17 do Código Penal, que não vai punir sequer a tentativa. Fechou? Muito bem. Questão número 8, portanto, aí, gabarito errado. Questão número 9. Micaela, de 19 anos, após manter um relacionamento ocasional com Rodrigo, de 40 anos de idade, acaba engravidando. Após esconder a gestação durante meses de sua família e ser desprezada por Rodrigo, que disse que não assumiria qualquer responsabilidade pela criança, Micaela entra em trabalho de parto durante a 40ª semana de gestação em sua residência e sem pedir qualquer auxílio aos familiares que ali estavam,
acaba parindo no banheiro do imóvel, totalmente sozinha. A criança do sexo masculino nasce com vida. E Micaela, agindo sob o efeito do estado puerperal, tá aqui a dica, deixa eu parar de zoar o negócio. Sob o efeito do estado puerperal, corta o cordão umbilical e coloca o recém-nascido dentro de um saco plástico. Pessoal, jogando no lixo da rua. O bebê entra em óbito cerca de 2 horas depois. Pessoal, aqui a gente tem um infanticídio, um homicídio, um abandono. O que nós vamos ter aqui nessa situação? Olha, lembra que o infanticídio é quando a mãe mata o próprio filho, sob o efeito do estado puerperal, ela estava durante ou logo após o parto. Foi durante o parto? Não, a criança já tinha nascido. Foi logo após o parto? Com certeza. Pessoal, mais fácil que isso não existe, né? É óbvio que nós estamos diante aqui de um crime de infanticídio. Neste caso, à luz do Código Penal, Micaela cometeu o crime de homicídio culposo? Não. Doloso? Não. Aborto? Não. Já tinha nascido a criança. Lesão corporal seguida de morte? Não. Infanticídio. Beleza? Nosso gabarito, letra E. Atenção, teria sido aborto se o parto não tivesse se iniciado. O que eu falei para vocês? Aqui, a partir de que momento o parto se inicia? A partir do momento em que há dilatação do colo do útero. Então, o bebê está na barriga da mãe, não iniciou o parto, a mãe mata o bebê que está lá dentro, aborto. Outra situação, o bebê está lá dentro ainda, mas já teve início ao parto. Já houve a dilatação do colo do útero. A mãe vem e mata o bebê. Está lá dentro ainda, mas já teve o início do parto. Já foi durante o parto. Aborto ou infanticídio? Infanticídio. Professor, mas o bebê está na barriga da mãe. Não importa. Infanticídio porque já tinha dado início ao parto. Já tinha havido a dilatação do colo do útero. Fechou? Questão número 9, portanto, aí nosso gabarito, letra E. E por fim, questão número 10, mediante promessa de pagamento de R$100, a intrometida vizinha Florisbela participa dolosamente do infanticídio executado pela jovem mãe, Aldegunda, que, em desespero, se encontrava então sob forte influência do estado puerperal. Sobre Florisbela, à vista do entendimento hoje dominante na doutrina, com esses dados em princípio pode-se afirmar que, pessoal, a Aldegunda, ela praticou qual delito? Ela praticou infanticídio, tá? Ela praticou infanticídio. Isso aí não tem nenhuma dúvida. A Florisbela, que é a vizinha intrometida, participou dolosamente desse infanticídio. Tá aqui, a questão fala pra gente. Ela participou dolosamente do infanticídio. Ela ajudou, prestou auxílio, de alguma maneira. Ela participou. A pergunta agora é, Florisbela, tá aqui, a Florisbela responde por qual delito? Ela responde por homicídio ou ela responde por infanticídio? Professor, a Florisbela estava sob efeito do estado puerperal? Claro que não. E também não é o filho dela. Ela não estava sob efeito do estado puerperal. Professor, para ser infanticídio, não tem que estar sob o efeito do estado puerperal? Não tem que estar, não tem que ser durante ou logo após o parto? Não tem que matar o próprio filho? Sim, pessoal. Mas lembra que eu falei com vocês que quando há a participação, quando alguém dá um auxílio a um crime de infanticídio, as condições de caráter pessoal são um elementar do delito, é o que diz o artigo 30 do Código Penal. Não serão levadas em considerações as características, as circunstâncias, as condições pessoais do delito, salvo quando elementares do crime. A partir do momento que essa mãe mata o seu filho, aplica-se o infanticídio. Matar o próprio filho, é uma elementar do delito de infanticídio? É. Se comunica no concurso de pessoas? Se comunica. Professor, quer dizer então que a Florisbela, ela responde por infanticídio? Responde, pessoal. Ela vai responder por infanticídio. Professor, isso daí é 100% pacífico? Não é. Tem doutrina que entende de maneira contrária, tá bom? Mas a ampla jurisprudência, a ampla doutrina, entende que, em razão da teoria monista ou unitária adotada no direito penal, quando há a prática de um delito e o resultado buscado pelos dois agentes, e aqui há conluio de pessoas, há concurso de agentes, quando eles buscam o mesmo resultado, eles vão responder pelo mesmo delito. Por isso que a gente tem lá o artigo 29, artigo 30 do Código Penal, concurso de pessoas. Beleza? Então, a Florisbela responde sim pelo crime de infanticídio. Olha aqui então as alternativas.
Flores Bela responderia por crime doloso, homicídio doloso qualificado? Não, já está errado. Responderia por homicídio privilegiado? Errado. Responde por homicídio qualificado? Não, calma aí, pessoal, rapidão. Deixa eu voltar tudo aqui que eu acho que eu fiz besteira. Vamos analisar a questão inteira. Responderia por homicídio doloso qualificado caso a lei brasileira classificasse o infanticídio como modalidade privilegiada de homicídio. Calma que tá confuso. Vamos ver aqui. Letra B, responderia por homicídio privilegiado com aldegunda, caso a lei brasileira classificasse o infanticídio como modalidade privilegiada de homicídio. Não, não é. Está dizendo que ela responderia aqui pelo homicídio privilegiado se o infanticídio fosse uma modalidade privilegiada de homicídio. Não. Letra C, responde por homicídio qualificado, tá? Homicídio qualificado a Flores Bela. Vai responder por homicídio qualificado? Não, não responde, já falei para vocês. Responde por infanticídio qualificado? Eu nem conheço essa hipótese, eu nunca vi um infanticídio qualificado. Então, ela responde por infanticídio, mas não vai ser um infanticídio qualificado, porque não existe. Responde por infanticídio privilegiado com aldegunda. Olha que curioso, também não existe infanticídio privilegiado, tá bom? Então também não. Olha a questão A, vamos ver aqui, analisar com calma a questão A. Responderia por homicídio doloso qualificado caso a lei brasileira classificasse o infanticídio como modalidade privilegiada de homicídio. Olha aqui, galera, olha aqui, essa questãozinha aqui é muito boa. E é por isso que já vou falar aqui da questão B também, porque ela está errada. O homicídio privilegiado é uma circunstância pessoal. O homicídio privilegiado, lá do parágrafo 1º, é uma circunstância pessoal. Não se comunica no concurso de pessoas. Eu posso praticar um homicídio privilegiado e alguém que pratica aquele homicídio comigo em concurso de pessoas, eventualmente o relevante valor moral vai atingir somente a mim, não a ele. Então, nós não teremos aqui o homicídio privilegiado aplicado a ele, só a mim, mesmo estando no concurso de pessoas. Por quê? Porque trata-se de uma circunstância subjetiva que não se comunica no concurso de pessoas. Por quê, professor? Porque não é uma característica, uma característica essencial, uma elementar do delito, o homicídio privilegiado. Beleza? Tranquilo. O que a questão está falando aqui pra gente é o seguinte, pode deixar aí na tela, que a Flores Bela responderia por homicídio doloso qualificado, tá bom? Caso a lei brasileira classificasse o infanticídio como modalidade privilegiada de homicídio. Por quê? Porque se fosse um infanticídio, se o infanticídio fosse um homicídio privilegiado, a gente teria então o privilégio sendo aplicado à mãe. Mas não seria aplicado esse privilégio à Flores Bela, porque a Flores Bela responderia por um homicídio doloso qualificado. Tá bom? A Flores Bela. Olha a questão B. Responderia por homicídio privilegiado com aldegunda? Não, porque o homicídio privilegiado ele não vai se comunicar no concurso de pessoas. Beleza? Então, a Flores Bela, ela responde pelo infanticídio. Só que a questão, ela não vai falar pra gente diretamente que ela responde por infanticídio. A questão vai falar, olha, ela responderia por homicídio doloso qualificado. Aí talvez em razão do motivo fútil, talvez em razão da impossibilidade de defesa à vítima. Então ela responderia por esse homicídio qualificado, enquanto a mãe responderia por um homicídio privilegiado, caso houvesse essa hipótese de infanticídio ser um homicídio privilegiado. Questãozinha aqui, braba, bem difícil mesmo. Eu trouxe para vocês aqui porque eu sei que vocês estão preparados para resolver qualquer questão de homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, bem como de infanticídio. Fechou? Nosso gabarito está aí na tela, gabarito letra A. Meus amigos, com isso nós finalizamos aqui mais uma aula. Foi uma grande satisfação estar com vocês. Façam muitos exercícios porque essa é a nossa chave da aprovação. Um grande abraço, até a próxima.